Boa tarde, boa noite, né? Bom final de tarde para todas. Estamos aqui novamente para estudar a palavra de Deus, estudar a nossa Bíblia com propósito de colocá-la em prática, né? Aprender da Escritura para trazer para a nossa vida. E nós estamos, como exemplo, esses dias, estudando, lendo o livro de Tiago na nossa Bíblia. E ele traz instruções importantíssimas para nós, mulheres da palavra. E nós nos propusemos a fazer anotações das ideias principais para construirmos um esboço. Então, nós vamos hoje mostrar como isso pode ser feito. Se nós abrirmos o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos saudações. No capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 18, é falado sobre provações e tentações. Também no versículo 2 ao 12, é dito que a nossa fé, ela é testada, e isso é bom. É informado para nós ainda, no capítulo 1, versos 13 ao 18, que Deus não tenta a ninguém. Nós somos tentadas pelos nossos desejos. A partir do verso 19 até o verso 27, existe uma orientação para nós, muito clara. Não se limite a ouvir a palavra. Pratique o que você ouve. No capítulo 2, dos versos 1 a 13, tudo que está registrado ali se resume em não manifeste favoritismo. Nos versos 14 a 26 do capítulo 2, nós temos a verdadeira fé sempre resulta em obras. No capítulo 3, dos versos 1 ao 12, somos orientadas a vigiar nossas palavras. No verso 13 ao 18 do capítulo 3, temos dois tipos de sabedoria descritos ali. No capítulo 4, a orientação é não ceda ao mundanismo. Nos versos 1 a 3 do capítulo 4, diz para nós, não seja uma pessoa briguenta. Verso 4 do capítulo 4, não tenha amizade com o mundo. A partir do verso 5 ao 10 desse mesmo capítulo, a orientação é não seja orgulhosa. Nos versos 11 e 12, não julgue os outros. O verso 13 até o 17, não se vanglorie. No capítulo 5, os 6 primeiros versos nos ajudam a receber orientação. Cuidado com a riqueza injusta. Nos versos 7 a 20, temos exortações que vale a pena conferir. Nos versos 7 a 11 do capítulo 5, somos exortadas a ter paciência no sofrimento. No verso 12, faz uma referência à forma de dizer as coisas. Diga exatamente aquilo que você quer dizer.
nos versos 13 a 18, nos ensina a orar com fé. E os versos 19 e 20, para sermos instrumentos para restaurar aqueles que se desviam da verdade. Esse é um pequeno esboço, uma ideia mostrada para vocês, em poucas palavras, do que se resume essa carta. E esse esboço ele vai ser útil para ter a percepção correta do que Tiago está dizendo de uma forma geral. E usando esse esboço, nós começamos a olhar para pedaços, partes da carta de Tiago de forma específica. E quando nós pegamos o trecho de Tiago 1, dos versos 1 ao 18, nós vemos ali muitos ensinamentos. Diz o texto para nós assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Nesse trecho, nós podemos sublinhar algumas palavras. Tiago, servo. Servo tem sinônimo de escravo. De quem ele é servo? De Deus. Quem tem autoridade sobre ele? Deus. Quando fala de dispersão, fala dos judeus que estavam dispersos na Ásia Menor. E os versículos continuam: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago encoraja os leitores dizendo que as provações produzem maturidade. E é isso que Jesus diz em Mateus 5,12, que é um texto que faz um ensino com este que nós estamos vendo. E perseverança tem sinônimo de paciência. Então, eu me comporto nas provações como eu deveria, com maturidade, esperando no Senhor. E o texto continua: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aí, quando a gente vai para ver outra tradução, a palavra perfeitos e íntegros tem um sinônimo de maduro e íntegro, na NVI, por exemplo. Então, tá vendo como nós crescemos quando lemos e colocamos algumas anotações? O texto continua: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se, porém, esse se é então. Então, se você necessita de sabedoria, peça. Deus nos convida a pedir. Porque Ele é sábio. Ele é generoso. E as provações revelam a nossa necessidade de sabedoria. Deus dá a quem pede com fé. Peça, porém, com fé, verso 6, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar,
impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E aí a gente se pergunta, somos inconstantes? Em que áreas? O irmão, porém, de condição humilde, glorifique-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Versos 9 e 10. Pessoas ricas, pessoas pobres. Todos nós somos pessoas frágeis, transitórias, né? Diferente do nosso Deus, que é eterno. E aí nós podemos conferir sobre esse atributo de Deus, lá em Isaías 40, versos 6 a 8. E o verso 11 diz: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando a gente volta para a palavra bem-aventurado, bem-aventurado significa aqui aquele que tem a aprovação de Deus e a sua assistência. Deus cuida de nós. E o verso 13 diz: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Nós nos permitimos ser enganados e seduzidos pelo pecado. Lembra de Gênesis 3, versos 11 e 12? Deus nunca é a fonte da tentação. Deus, ele cumpre suas promessas. E a palavra diz aqui no verso 14, Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus diz a verdade. Ele diz que o pecado gera morte. Os desejos errados vão produzir pecado, vão produzir tentação, vão produzir pecado e vão produzir morte. E o texto continua: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A fé, ela passa por provações, mas as provações vão produzir perseverança e produzir em nós maturidade. A boa dádiva e o dom perfeito são dados por Deus. Deus é luz. O mundo mente sobre o que é bom ou mal. O Salvador nos dá tudo o que é bom. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus, ele não muda. E o verso 18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Gerou pela palavra da verdade. Nós podemos voltar
lá em Levítico, capítulo 2, versos 14 a 16. Deus nos gerou por sua própria vontade. Essa é a ligação. Cristo é o nosso elo com Deus. O que eu acredito ser boa dádiva? E não é. Qual provação eu tenho visto como algo ruim que no final me trará o dom da maturidade? Assim nós aprendemos. Então, interpretar usando essas ideias vai nos fazer chegar a conhecer mais das Escrituras. E nós vamos usar referências cruzadas. Vocês lembram o que é? É aquele texto que está lá no rodapé da Bíblia, que faz referência ao texto que estamos estudando. Por exemplo, Tiago 1, versos 2 e 3, nós temos como referências cruzadas Mateus 5, 11 e 12 e 1 Pedro 1, 6 e 7. As palavras de Jesus, as palavras de Pedro, aumentam o nosso entendimento em relação ao que Tiago nos ensina nesse texto. As provações são, em última análise, uma bênção. Elas concedem recompensa celestial, provam que a nossa fé é genuína e trazem glória a Deus. É preciso também reescrever o versículo ou a passagem com as nossas próprias palavras, para que isso nos ajude a raciocinar, a fim de entender o sentido do texto. Por exemplo, Tiago 1, versos 2 e 3, o texto diz assim: tende por motivo de toda alegria. Isso na revista Almeida atualizada. Considerem motivo de grande alegria, na nova versão internacional. Sabe o que vai nos ajudar? Porque quando a gente olha para esse texto, parece contraditório. Alegria, passar por provação, considerar motivo de grande alegria, parece estranho. Mas um dicionário nos ajuda. Porque a palavra considerar tem o significado de julgar. Ter por motivo, ter por, é a mesma coisa que contar como. Então, as referências cruzadas, elas falam para nós da ideia de perseguição como algo que resulta numa recompensa futura. E quando a gente ajunta tudo isso, as referências cruzadas, com os significados e com o texto de Tiago, nós podemos parafrasear assim: meus irmãos, quando vocês forem perseguidos, considerem isso como uma fonte de futura alegria, sabendo que quando a sua fé é testada, vocês crescem na sua capacidade de perseverar. Depois disso, que você tentou esse exercício de reescrever o versículo que você está estudando, a passagem que você está estudando, você pode pegar um comentário bíblico, buscar um comentário e comparar suas anotações para melhorar aspectos do seu texto. E assim, você vai prosseguindo no conhecimento, crescendo nas escrituras. E você, então, vai olhar para o texto e perguntar: como esse texto deve me transformar? Você vai aplicar o texto a você. Daquilo que nós lemos, você tem que Deus, ele tem autoridade. Nem eu, nem você tem autoridade sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias.
Como eu posso me submeter melhor a Jesus, meu Senhor? Em que área da minha vida eu tenho tentado assumir o controle? Quem tem a sabedoria é Deus. E Ele a dá generosamente quando nós pedimos. Cada uma de nós tem falta de sabedoria. E por vezes nós agimos com base no nosso próprio entendimento, com base nas nossas ideias, com base nos nossos recursos, nas nossas capacidades. Achamos que damos conta sozinhas. Não é verdade. Precisamos de Deus. Precisamos da sua ajuda. É Ele que dá a sabedoria quando nós pedimos. E as perguntas do texto precisam estar centradas em Deus. Ele é o meu ponto de partida. Eu tenho que olhar para a Escritura e ver o que esse texto me diz sobre Deus. Que eu aprendo com Ele. Que Deus quer falar. Persevere no estudo da palavra. Dá um pouco de trabalho, mas os resultados são compensadores. Nós demos uma pequena amostra para vocês, lendo esses versículos do capítulo 1 e colocando algumas ideias que a autora desse livro, sugere para nós. Foi assim que nós crescemos um pouquinho no conhecimento desse texto. Ela deu um pontapé inicial para nós. Ela deu alguns caminhos para que a gente possa aprender a ler a Bíblia e extrair da Escritura o que ela tem para nos dar. Buscando um pouquinho mais, olhando detalhadamente para aprender. Persevere no estudo da palavra. Não desista. E outra coisa muito importante, compartilhe a palavra de Deus. Você não sabe quem está ao redor de você que necessita de uma palavra. Nada melhor do que a palavra de Deus. Ela tem todos os ingredientes que alguém necessita. Não se engane pela aparência. Você não sabe o que está no coração da outra pessoa. Deus sabe. Que você seja instrumento nas mãos de Deus. Eu e você estamos estudando a palavra. Não para que essa palavra fique guardada somente em nós, mas que ela produza frutos, que ela traga vida para outras pessoas, que a gente possa aconselhar outros com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai produzir muito mais do que nós pensamos. Porque é Deus que atua, é o Espírito Santo de Deus que fala, que transforma corações. E às vezes a gente não sabe que aquela palavra tão simples calou de forma tão particular na vida de alguém, no coração de alguém. Não sabemos. Não sabemos. Mas podemos sim nos colocar na mão do nosso Deus. Cada vez mais estudando a palavra e amando ao Senhor. Ele nos dá a conhecer dele mesmo, à medida que nos aproximamos mais. Deus cuida de nós. Deus age milagrosamente no cotidiano. O que nós estamos esperando? Deus fazer milagres?
como Ele fez abrindo o Mar Vermelho. Você está deixando de prestar atenção em detalhes simples do dia a dia na sua vida, esperando grandes sinais. O Senhor sempre esteve aí. O Senhor sempre esteve trabalhando, sempre esteve cuidando da sua casa, da minha casa. E eu peço ao Senhor que ajude você a aprender da Escritura e perceber Deus nela. Perceber Deus agindo, Deus falando a você, Deus te ensinando a colocar a palavra de Deus dentro da sua vida, no seu dia a dia. Que o Senhor te ajude a ser a mulher da palavra que Ele quer que você seja. Estamos orando por você durante toda a semana, para Deus cuidar de você, dos seus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja o seu ajudador, o seu conselheiro, o seu companheiro, o seu motivo de vida. Que o Senhor faça a sua vida ser para a glória dele. Essa é a nossa oração. Semana que vem estaremos juntas. Muito provavelmente estaremos ao vivo na nossa reunião. Nesse tempo estivemos de férias, mas não poderíamos deixar de continuar estudando a palavra. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Tchau.